Na oficina de astronomia número 449, decidimos conversar com o professor Alexandre Amorim, do Instituto Federal de Santa Catarina. Alexandre é astrônomo amador, presidente do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis, editor do Anuário Catarinense de Astronomia e autor do livro O Astrônomo Brasilício, que conta a vida e a obra de um dos primeiros astrônomos de Santa Catarina. Confiram a seguir. Saudações! Estamos na oficina de astronomia número 449, hoje em Florianópolis, na sede do NEOA, Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza. Conosco aqui, para uma conversa muito agradável, o professor Alexandre Amorim, que é um dos principais expoentes da astronomia catarinense nos dias de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. E aí, como vão as coisas? Tranquilo, a gente tá... Mês de julho muito cheio. Sim, exatamente. Eclipse da Lua, eclipse do Sol, ocultação de Saturno pela Lua. O Simpósio Catarinense de Astronomia. Catarinense de Astronomia em Brusque. Exato. Nossa, já sabemos quando que vai ser no ano que vem, em Videira, estão todos convidados. Aí nós vamos. Esse ano sim. A agenda estava tão apertada que não permitiu que a gente fosse. Qual a data, professor? Normalmente no mês de julho, justamente para aproveitar férias escolares. Exato. Né? E mesmo assim esse ano a gente não pôde comparecer. Mas tu vais dar aí alguns detalhes para nós. Como é que foi o simpósio lá em Brusque? O que você destacaria? Quais foram os pontos altos? Os pontos baixos também, né? Claro. Enfim, sim, como é que foi o simpósio? Primeiro eu sou suspeito para falar porque eu participei da programação, né? O NEOA sempre se coloca à disposição de ajudar os organizadores e no caso de Brusque, que o Observatório de Brusque é administrado há bastante tempo pelo senhor Silvênio de Souza, então ele buscou uma ajuda da nossa parte com respeito à programação. E a programação do simpósio, ela prioriza os trabalhos feitos pelos colegas aqui do Estado, certo? Não houve a necessidade de nós entrarmos em contato com os grandes nomes da divulgação da astronomia a nível nacional, porque aqui o Estado está muito bem servido. As palestras principais foram feitas por expoentes aqui da astronomia catarinense, inclusive pesquisadores da área de astrofísica, que é de Brusque. Né? O senhor Wagner nos brindou com a palestra sobre exoplanetas e ele é de Brusque. E eu acho interessante isso porque o público precisa saber que sim, nas nossas cidades nós temos pesquisadores, divulgadores, né, de astronomia tão brilhantes quanto a nível nacional e internacional. E não só isso, as demais apresentações orais, elas foram feitas por integrantes de vários clubes de astronomia espalhados pelo estado, sobretudo de Chapecó. O pessoal de Chapecó se deslocou até Brusque, não apenas para assistir o evento, mas também para incrementar e enriquecer a programação com suas palestras, seja na área de observação, seja na divulgação ou no ensino de astronomia. O único ponto que eu vejo que não foi muito bom foi a assistência, a quantidade de pessoas. Quando a gente examina as fotos oficiais, a média de público ali nos 2 dias, na quinta e na sexta, foi em torno de 40 pessoas. Tá? Para uma 8ª edição de simpósio, isso é pouco. A nossa média sempre foi 70 pessoas aproximadamente. O ideal seria sempre manter esse patamar. Alguns afirmam que talvez foi pelo fato de ocorrer numa quinta e numa sexta. Isso depende de cada organizador. Às vezes o organizador ele faz as parcerias com alguma instituição, como no caso de Brusque foi com a Faculdade de São Luís, instituição assim, nota 10, mas às vezes não consegue passar até um final de semana onde poderia ter a participação de um público maior. Mas eu não vejo isso como problema, porque sendo uma 8ª edição, vários colegas da astronomia do estado já sabem que esse evento acontece. Que no ano que vem, por volta do mês de julho, será em Videira. Então, quer dizer, é possível se programar, é possível se preparar, né? Então, esse foi o único ponto que eu acho assim que deve melhorar no ano que vem. Sempre se pode melhorar, né? Sempre se pode melhorar. Mas eu acho que está excelente, pelo que eu
já pude receber de informações aí de você, acho que a astronomia catarinense está de parabéns. Realmente o trabalho está muito bom. Você mencionou o grupo de Chapecó. Será que não tem alguma influência nesse grupo de Chapecó daquele eclipse solar total maravilhoso de 3 de novembro de 1994, que foi visível também em Chapecó? Inclusive foi uma das cidades que mais concentrou cientistas estrangeiros naquela ocasião. Sim, eu lembro, na verdade eu apenas fui testemunha desse eclipse, né? Eu acompanhei em Florianópolis e aqui em Florianópolis foi 98% a grandeza daquele eclipse, né? A minha ideia seria ir até Criciúma, observar e voltar para Florianópolis, não foi possível, eu perdi aquele eclipse total. Isso daí é um pecado do ponto de vista observacional, né? Mas, por incrível que pareça, professor, o grupo hoje, os colegas, né, que estão hoje em Chapecó, por incrível que pareça, muitos, claro, também testemunharam aquele eclipse, mas eles não são descendentes direto desse eclipse. Em Chapecó... Não são filhotes do eclipse, não são. São filhotes de uma iniciativa depois, que basicamente foi os preparativos para o Ano Internacional da Astronomia. Já por volta de 2007, as associações de astrônomos amadores de todo o Brasil já estavam com um passo adiante com respeito a se mobilizarem e se prepararem para 2009. E Chapecó, com a atuação do professor Daniel Raimann, que é de Pelotas, né? Na época ele foi orientado pela grande professora, a doutora Thaisa Bergman. Minha ex-professora, tenho muita saudade, muita admiração por ela. Né? Então o professor Daniel Raimann, atuando na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, no campus de Pinhalzinho e Chapecó, se preparou para o Ano Internacional e com a ajuda de outros colegas, né, eles acabaram formando um grupo mesmo de astronomia. Isso foi o embrião para que a astronomia em Chapecó continuasse desde aquela ocasião. Tanto que, como vocês podem ver, em 2016 eles organizaram o Simpósio Catarinense, que foi um dos melhores simpósios feitos até então. Beleza. Conosco aqui hoje também, nessa conversa informal, a nossa colega, querida professora Neiva Manzini, do Núcleo de Ensino e Aprendizagem da Rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica, e nós comentávamos aqui nos preparativos dessa conversa sobre a crise na educação, sobre o aparente desinteresse cada vez maior da sociedade numa educação de qualidade, em realmente aprender. Queria que a professora Neiva e o professor Alexandre colocassem essa questão aqui na nossa pauta. O que o professor Alexandre acha dessa crise na educação, dessa falta de vontade de aprender em geral, né? Essa falta de paixão pelo conhecimento. Isso é aparente, isso é real, isso existe em Santa Catarina ou é só lá no Rio Grande do Sul que nós estamos observando? Como é que é essa situação? Olha, eu não sou uma pessoa, né, em boa posição para comentar sobre esse assunto. Mas o professor, né, lida com isso diariamente. O NEOA cumpre a sua parte em utilizar um espaço de ensino público, como no caso aqui o Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Florianópolis, disponibiliza os alunos a essa opção de uma vez por semana terem diversas apresentações na área de astronomia, também com atividades regulares de observação com telescópio, observações astronômicas. Encontros com as estrelas. Pois é, então temos feito a nossa parte. De fato, a gente percebe que sempre tem um número grande de novatos, pessoas que se interessam pela primeira vez e apesar do nosso encorajamento, nem sempre tem essa curiosidade. No NEOA nós buscamos, por meio das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, incentivar os alunos a participarem, uma vez que é facultativo, diferente das outras Olimpíadas, né? Então temos encorajar os alunos que não apenas participem, mas que também utilizem o espaço da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, para terem uma continuidade com os nossos encontros de astronomia. Então, apesar de fazerem esses esforços, realmente o feedback é abaixo do que eu particularmente esperaria, certo? Como resolver isso? Eis a questão.
Isso é global, isso é nacional, isso é regional, o que será isso? Pois então, a princípio a nível nacional, né? Eu acredito que isso, que seria interessante até a gente buscar informações justamente com aqueles nossos colegas da comunidade astronômica que lidam direto com a educação em astronomia. A professora Neiva realizava lá numa universidade gaúcha o seminário de física, que era um evento destinado a fazer aulas mais lúdicas, né, de conteúdos de física para estudantes de ensino médio. Qual a impressão que tu tens, Neiva, daquela iniciativa? Qual era a reação que os alunos tinham? Enfim, o que tu gostarias de acrescentar nisso, né? Bom, aí para responder são muitas perguntas, são muito amplas, eu não tenho nenhum resultado de pesquisa, porque no momento eu estou afastada e não tenho feito leituras também, não estou com foco nessas questões. Mas aquela época era outro momento e me parece que existe uma desconexão entre o tradicional e o mundo digital. É isso que me parece, talvez seja por aí, mas isso é uma opinião minha e não formada, né? Então, não sei, não é resultado de pesquisa que eu estou dizendo, mas me parece que há uma desconexão, uma descontinuidade entre o tradicional que vinha se fazendo nas escolas e o digital. Então, talvez seja isso, falte alguma coisa. Se nota que o tradicional não está em pleno movimento, né? Em movimento a vapor, que se diz por lá. Então, talvez falta isso, uma desconexão. E não sei mais, não sei as causas, né? Mas parece, isso aí também não é resultado de pesquisa, parece que há isso, né? Então, isso é só uma ideia pessoal minha. Professora, pegando carona aí no que você comentou, eu vou me limitar a falar daquela área onde eu estou mais próximo, que é o quê? Observação astronômica, a participação dos simpósios. É um fenômeno difícil de explicar, essa dualidade entre o real e o virtual, porque o simpósio catarinense, você encontra essa informação no ambiente virtual, seja nas redes sociais, em website e tudo. Quer dizer, ele é um evento encontrável, tá? Nós temos conhecimento, nós sabemos que aqui em Santa Catarina existem projetos de astronomia em Camboriú, né, em Itajaí, em Jaraguá do Sul, em Brusque, e esse pessoal não participou do simpósio. O simpósio é gratuito. Aliás, o único despesa é o deslocamento, alimentação, tudo, mas por que essas pessoas não querem, na realidade, participar de um evento que abre espaço, dá vez e voz para essas mesmas associações? É um fenômeno difícil de explicar. Se não me falha a memória, Brusque foi também a primeira cidade catarinense a criar um observatório municipal. Sim. Existe ainda o Observatório de Brusque? Está ativo? Aliás, o fato dessa edição do Simpósio 2019 ser em Brusque é justamente em virtude dos 40 anos de criação do observatório. Já faz 40 anos? Isso mesmo. Como passa o tempo. Puxa vida. E está ativo? Sim. Que tipo de serviço o observatório proporciona para a comunidade lá de Brusque? Basicamente é na área de divulgação, né? O observatório está passando por dificuldades, né? O observatório, a rigor, é uma parceria entre uma instituição particular, que é a faculdade, lá o Colégio Sagrado Coração de Jesus, certo? Uma vez que o prédio pertence a essa instituição, porém a prefeitura ela tem essa parceria, uma vez que o administrador do observatório ele é funcionário da prefeitura. Então, até aí tudo bem, só que a instituição, o observatório, tem que ir atrás de outras parcerias, a manutenção, uma série de coisas. Ele está passando por essa dificuldade e agora no segundo semestre ele deve suspender provisoriamente o atendimento ao público. Que atendimento ele fazia até então? Escolas, que é um grande volume do observatório, é a visita de escolares de toda Santa Catarina, certo? De manhã, à tarde e à noitinha, e isso daí mediante agenda.
Agora, fora dessa agenda, o observatório ele abria no segundo e no terceiro sábado de cada mês, das 8 até as 11 horas da noite, assim, para quem quiser aparecer. Para o público? Sim, sem prévio agendamento. O Alexandre, conta para nós um pouquinho da história, como é que nasceu e se estruturou o núcleo de estudos e observações astronômicas aqui de Florianópolis. Sim, inclusive esse eclipse que nós observamos em San Juan, na Argentina, foi muito significativo porque ele aconteceu no dia 2 de julho, exatamente 10 anos da criação do NEO, certo? Recebemos um presente dos céus, né? O pessoal do Observatório de La Silla, lá no Chile, diz que também, né? Mas lá é por causa dos 50 anos. Ah, correto, sim, tá certo. O presente não é só para um. Então, o presente foi para muitos. Né, o NEOA, ele nasceu praticamente de duas iniciativas, certo? O Instituto Federal aqui de Santa Catarina já teve outros nomes, Escola Técnica, Cefet, né? Então, na época em que era Cefet, que tinha ensino médio regular e o ensino técnico, aliás, o grande carro-chefe aqui do Instituto sempre foi o ensino técnico. Eu me formei aqui em 1991 no curso de eletrotécnica, né? Mas durante o Cefet, o professor Marcos Neves, professor de física, ele já desenvolvia com os alunos um projeto de leitura do céu, certo? Montavam alguns instrumentos, depois vocês podem até perceber, tem aqui uma carta celeste móvel, que é um dos produtos desse trabalho que o professor fazia. Com a mudança do nome da instituição, né, o Instituto Federal depois passou a abrigar também ensino superior, então o projeto ele havia sido extinto e o professor ele tentava reativar isso no ensino médio. Sem tomar conhecimento desse projeto aqui no Instituto Federal, paralelamente já existia o trabalho de resgate do astrônomo Brasilício. O José Brasilício de Souza já tem o seu nome reservado na história da música catarinense, autor da melodia do hino de Santa Catarina. A questão agora... Não brinca. Sim. Então, você encontra na literatura sobre artes, está lá o local reservado de José Brasilício de Souza. Mas aí, na opinião do biógrafo dele, Neto Abelardo Souza, veio com essa seguinte informação: Brasilício foi mais astrônomo do que músico. Então, num trabalho de resgate envolvendo familiares de José Brasilício, costumeiramente nós nos reuníamos, seja para coletar o material da agenda de Brasilício, seja até para fazer observações, né? Quando tinha algum evento similar ao que o Brasilício havia observado antes. Observações de Brasilício, vamos colocar, tá? Da época de Dom Pedro II, 1882 e diante, né? Que era um grande incentivador da astronomia, né? Sim. Dom Pedro II era aficionado da astronomia. Exatamente, né? Paralelamente, tinha então essas duas iniciativas. O professor Marcos Neves reativando o seu trabalho com os alunos aqui no Instituto. E os encontros dos familiares comigo para resgatar Brasilício. Mas aí havia uma pessoa em comum, professora Angelita Pereira. Ela era professora aqui do ISC. Então ela simplesmente servia de elo entre esses dois grupos. E aí chegou o momento em que houve a conjunção, certo? Então houve a necessidade de juntar esforços. A família, os familiares de José Brasilício foram assim extremamente gentis em ceder o nome do seu parente, do seu ancestral, para o clube recém-formado. E nós fizemos questão de colocar esses dois temas, né? Estudo e observação. Um dos nossos lemas é: o estudo vem da observação. Sim. Então, assim como no caso de Brasilício, que fez os seus registros astronômicos, e hoje, quando a gente examina esses registros, você aprende, você coloca dentro de um contexto, você pode repetir às vezes a experiência, porque às vezes tem algum fenômeno parecido. Então você aprende muito fazendo isso, você aprende com o estudo. Não por acaso, durante as nossas atividades de observação, seja de eclipses, acompanhamento de estrelas variáveis, etc. e tal, a gente costuma utilizar os nossos encontros para apresentar os nossos próprios resultados, né? Você é autor deste livro aqui, né? O Astrônomo Brasilício,
justamente contando a vida e a obra desse pesquisador catarinense, né? Como é que você resumiria a vida e a obra deste homem? Primeiro que eu trato aqui especificamente de Brasilício sendo astrônomo. Sim, tanto que o título do livro é O Astrônomo Brasilício. Exato. Uma vez que tem outras dimensões da personalidade dele, né? Exato. Inclusive até dentro da própria música, o Brasilício precisa ser explorado. Os familiares até hoje têm um farto material de partituras. Ou seja, tem que ser publicado um livro chamado O Músico Exatamente, exatamente, né? Basicamente, esse livro, né, de 190 páginas aproximadamente, ele apenas é só uma iniciação ao trabalho do Brasilício. Ele é resultado de uma obra maior. Em 2010, eu preparei um livro de mais de 200 páginas em tamanho A4, certo? Com letra miúda para caber mais, né? E ali sim, traz um monte de registros que ele fez, inclusive até textos que ele publicou em jornal, uma vez que ele fazia divulgação da astronomia. Ele era também um divulgador. Sim, ele era professor de astronomia, de cosmografia, como se dizia na época. Cosmografia, né? Então... uma linda história. Sim, aí... essa versão aqui é uma versão compacta desse trabalho de 2010, né? Então aqui basicamente o leitor vai saber coisas do tipo, poxa, então ele acompanhou esse cometa aqui de 1882, que cometa era esse? Pertence a que grupo? Tem ali na parede, você tem ali um desenho feito pela mão do Brasilício mesmo. Sim, isso daqui foi uma cortesia registro da observação do cometa brilhante de 1882, feito pelo próprio José Brasilício. Exato, né? Esse daí foi uma cortesia da dona Sueli Souza Sepetiba, que é bisneta de Brasilício. Ela é membro fundador do Núcleo de Estudos de Astronomia, certo? E aí nós temos a trajetória aparente, né, do cometa de 1882 por entre as constelações, certo? E é curioso quando a gente pega esse mapa e nós encontramos constelações que existem até hoje, tá? Por exemplo, constelação do Corvo, da Taça, da Virgem, né? Do Sextante, mas tem algumas constelações que não existem mais. Oficina tipográfica. É uma constelação obsoleta, né? A máquina pneumática existe até hoje, a Antlia. Porém, a constelação de Félix, do gato, não tem mais. Não. Certo? Aliás, essa constelação, segundo o nosso grande mestre da astronomia brasileira, o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, saudoso Dr. Mourão, foi uma constelação inventada por um astrônomo europeu, não recordo exatamente agora o nome dele, porque ele simplesmente gostava muito de gatos. E aí se achou no direito de criar uma constelação no céu com o nome de gato, né? Félix, o gato. Exatamente, exatamente. Inclusive tem até uma piada, não sei se o professor conhece, não sei se a professora também conhece. Provavelmente eu não. Olha só, no céu nós temos a constelação do Cão Maior, do Cão Menor, a constelação dos Cães de Caça, que são 2. Nós temos 4 cães no céu, mas não temos mais nenhum gato. Sabe por quê, professora? Por quê? Sabe por quê, professor? Porque os cães caçaram um gato? Só pode ser isso. Essa piadinha é boa em espanhol, porque astronomia. Sim, perfeito. Pois é, quanta educação no meio dessa fala, né? Porque para entender, não sei se eu posso chamar de mapa ou de um... Sim, é uma carta celeste, sim. Um trecho de uma carta celeste. Tem que ter esse olhar, né? Tem que poderia ser desenvolvido na escola, no ensino fundamental e médio, porque essa visão, confesso que é difícil para muita gente de enxergar essas constelações. E até mais, professor, a gente percebe aqui, ó, que ele fez aqui a grade das chamadas coordenadas equatoriais. Sim. Se hoje nós pegarmos essas posições e compararmos com a grade atual, tem diferença. Sim. A questão da precessão, tudo, como lembrar que isso aqui foi feito de 1882. Quer dizer, quanta informação a gente pode obter de um simples esboço mínima de 1882. Exato.
Interessante isso. É verdade. Esse olhar histórico. O Alexandre, nós falamos aqui do nome do Dr. Ronaldo. Você é cria do Dr. Ronaldo Mourão, né? Eu também sou filhote do Dr. Ronaldo Mourão. Qual foi a influência dele no seu trabalho, na sua iniciação na astronomia? Aliás, como é que você veio para a astronomia? Sim, eu fui testemunha de todo aquele agito envolvendo o cometa Halley, lógico, certo? Promoções do Lunetinhas na televisão, aquela coisa. Mas infelizmente, professora, aquela história da realidade, o cometa Halley não chegou até a escola, certo? Apenas eu lembro de um professor de ciências que ele havia observado o Halley, mas assim, foi só brevemente, tá? Infelizmente o cometa não chegou até a escola. Então faltou aí essa lacuna a ser preenchida, né? Mais ou menos nessa época aí, passava na televisão, reprisava seriado do Cosmos, né? Que de fato era algo assim que, poxa, fazia você olhar a ciência de uma outra maneira, tudo legal, embora no meu caso específico, o meu gosto por ciências foi influência direta de um professor de ciências chamado Silvio Fernandes, né? Por meio de uma simples experiência que ele nem pediu para que fosse feita, mas eu resolvi fazer e os resultados foram diferentes do esperado, ali que deu Fiat Lux, né? Sim. Mas a questão da astronomia, época do Halley, tudo isso, aquilo, poxa, como localizar? Eu lembro também que foi de muito sensacionalismo na época, aquele chamado conjunção dos planetas em 1982. Ah, né? O grande alinhamento planetário de 1982. Certo? Então, do tipo assim, faltavam informações do tipo como observar o céu, como identificar as estrelas e constelações. E isso veio por meio de Ronaldo Mourão, né? Eu acabei descobrindo o Ronaldo Mourão graças a alguns vizinhos meus. Em 1988 teve uma das grandes oposições periélicas do planeta Marte. E aí foi daí que eu conheci Ronaldo Mourão na televisão, né? Que ele estava prestando declarações ali para a imprensa, a periodicidade do fenômeno, etc e tal. E aí um vizinho falou, não, eu conheço esse astrônomo aí, ele tem artigos aqui na Super Interessante. E a partir desses artigos, final de 88, início de 89, que eu comecei a acompanhar, e o ponto em questão foi, especificamente, uma edição especial da Super Interessante, de julho a agosto de 1989, que está completando agora 30 anos. Uma edição só sobre astronomia, que ensinava a montar até um astrolábio. Eu comprei aquela edição, devorei aqueles textos de Ronaldo Rogério de Freitas Moral. Então, a partir daquele momento, eu passei a acompanhar as publicações, os artigos e os livros quando possível, né, de Ronaldo Mourão. Então, eu posso dizer assim, sem problema nenhum, que ele foi o meu professor de astronomia. Porque nos escritos dele, você encontrava o quê? Nesse mês é possível ver isso, aquilo, olha, você pode aproveitar o mês para ver a nebulosa tal, tal, e ali passava instruções. Então, com um simples binóculo, você via que não, aquelas nebulosas são reais, não são apenas uma imagem, né? É uma descoberta pessoal. O Dr. Mourão publicou, se não me falha a memória, 95 livros de astronomia, incluindo aquele monumental dicionário de astronomia e astronáutica, né? Publicado pela editora Nova Fronteira, que aliás não é um livro, são vários livros num só. Exato, sim. Um trabalho realmente impressionante, né? E ele fazia também, publicava anualmente uma série de anuários astronômicos. Sim. Lamentavelmente, com o desaparecimento do Dr. Mourão em 2014, se não me engano. Julho de 2014. Abriu-se uma lacuna, né? Mas eu diria que, olha, sem exageros, essa lacuna está sendo preenchida pelo Anuário Astronômico Catarinense, que é publicado desde 2014, justamente o ano da morte do Dr. Mourão, né? Sim. Como é que surgiu a ideia de você fazer esse trabalho espetacular do Anuário Catarinense de Astronomia? Pois então, permita-me, por favor, como nós encontramos aqui
no próprio prefácio. Meu exemplar já está cheio de anotações, papeizinhos dentro. Certo. Esse ano é especialmente importante porque completam 30 anos que eu dei os primeiros passos na observação astronômica, e ressalto que o saudoso astrônomo Ronaldo Mourão teve um papel importante nisso, né? E de fato, eu só só passei a ter o primeiro anuário de Ronaldo Mourão em 96, embora já tinha conhecimento de que o anuário existia desde os anos 80, né? De fato, com o falecimento dele em 25 de julho de 2014, a primeira coisa que me veio à mente, poxa, e agora? E o anuário? Quem vai publicar o anuário? Quem vai dar continuidade a esse trabalho? Bom, a rigor, né? Não chega a ser do tipo o Anuário de Astronomia de Ronaldo Mourão, tá? A gente, lógico, não vai substituir o trabalho dele. Claro que não. Mas tem o seu estilo. Lógico, mas tanto que, inclusive, explica o porquê do nome seria Anuário Astronômico Catarinense, porque quando a gente encontra na literatura astronômica, já existia um anuário astronômico, se não me engano, feito pelo IAG da USP. Já existia o tema Anuário de Astronomia, ligado a Ronaldo Mourão. Então a primeira coisa foi o seguinte, escolher um título, né, que, lógico, que tratasse do mesmo tema. A informação principal do anuário é informar os leitores dos eventos do céu, né? Porém com um título ligeiramente diferente, daí que veio o nome Catarinense. Mas como eu mesmo digo na contracapa do livro, não se preocupe, os eventos são para todo o Brasil, né? O que tem de Ronaldo Mourão aqui, basicamente, as partes finais do anuário. O Ronaldo Mourão, de uma maneira de mesmo com o fim do ano, manter aquele anuário útil, ele colocava artigos que não tem prazo de validade. Certo? Então essa fórmula foi utilizada aqui também. Então mesmo você pode utilizar anuários de 2015 e 2016 com informações que só encontra lá naquele anuário. Certo? Justamente para manter assim a exclusividade. Certo? E a utilidade daquele volume, né? Exatamente, né? Então vários colegas já haviam me questionado, Alexandre, coloca o teu anuário em formato PDF. Nananina não, certo? Primeiro porque eu gosto do material impresso, certo? E segundo, o material sendo impresso, ele tem que ter um diferencial. E o diferencial às vezes é isso, uma pesquisa que só está aqui, uma informação que só encontra aqui. É verdade. Quais são as atividades rotineiras do NEOA na atualidade? Sim. Desde 2016 nós conseguimos uma importante vitória. Sabe qual, professora? A regularidade. Sim. O grupo existe desde 2009, com eventos, com palestras, sessões de observações, porém eram esporádicos. Aconteciam no mês, mas aí depois esperava 3, 4 meses para acontecer de novo, embora a gente mantinha uma regularidade com respeito a alguns eventos, como o Dia da Astronomia, né? Mas faltava, assim, uma rotina, e essa rotina só foi conseguida a partir de 2016, e mais uma vez, né, cada pessoa que ingressa no NEOA deixa o seu legado, a sua contribuição. Em 2016, um professor substituto de Física, Everson Vargas, ele incentivava os alunos a participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e com isso nós criamos uma pequena rotina semanal, uma vez por semana, de nos encontrarmos e dar toques, dicas para os alunos com respeito à OBA. Aí pegava uma questão, discutia tudo. Bom, a OBA é feita no mês de maio, e depois do mês de maio nós questionamos, e agora, vamos deixar acabar? Aí o pessoal falou, não, vamos continuar nos reunir. Então a principal rotina do NEOA hoje são esses encontros semanais, né? A gente aguarda o reinício das atividades no Instituto Federal, até para nós sabermos qual sala está disponível. O horário dos nossos encontros das 5h30 até as 7 horas, porque é justamente o intervalo entre turnos. Sai o pessoal da tarde, depois o pessoal da noite, então você consegue pegar esse público, sem atrapalhar as rotinas deles. E, além dessas atividades de encontro semanal em sala de aula, onde nós encorajamos que cada integrante apresente o seu próprio material, não simplesmente só um copia e cola, certo?
Nós temos integrantes aí que fazem seus próprios estudos particulares, certo? E de vez em quando eles usam esse espaço do encontro para mostrar os seus resultados, como é que foi, etc e tal. E aí, lógico, temos também as rotinas associadas à observação astronômica. Um evento já com data marcada, conforme encontramos aqui no anuário, vai ser quando? No dia 11 de novembro, onde tem o trânsito de Mercúrio, certo? Então tem essas atividades observacionais, sim, que é um dos principais focos também do NEO. Essa ocorrência periódica do evento faz com que mais pessoas venham a saber do mesmo, ter informações do mesmo, e isso propicia uma divulgação, né, que faz com que as pessoas passem a participar, porque em geral também nesses eventos não há o conhecimento que vai ocorrer, ou as pessoas não conhecem. Às vezes deixam de ir porque não conhecem. Mas tendo essa contingência assim, de períodos, né, ou periodicidade em relação ao evento, aí as pessoas já ficam pensando, não, em tal época vai ocorrer, e aí quando gostam de participar, voltam a participar. Mais uma vez a professora tocou num ponto importante, para as pessoas saberem, conhecerem a informação, tá? Desde que comecei a me envolver com astronomia, mais especificamente em 89, eu deixei de acompanhar alguns fenômenos astronômicos interessantes pela falta de informação. Exatamente. Ou às vezes até pela informação enganosa, professora. Tipo assim, há 25 anos atrás aconteceu lá o choque do cometa Shoemaker-Levy 9 no planeta Júpiter. Quando a gente encontrava a literatura de divulgação astronômica, não, você tem que ter um telescópio grande para acompanhar. Que nada, você poderia utilizar um instrumento desse. Eu observei do fundo do meu quintal, lá em Imbé, com uma luneta parecida com essa aqui, a gente via aqueles pontos negros em cima do disco de Júpiter. Eu deixei de acompanhar eclipses penumbrais da Lua, porque o que se dizia? Não, você tem que ter instrumentos avançados para observar. Não capta a diminuição da luminosidade. Então, mentira. Algo que eu tenho dito muito para os nossos colegas na comunidade astronômica, fala-se muito hoje, a questão das pseudociências, tudo ok, isso daí realmente é algo, é um objetivo que nós temos para tirar da cabeça dos estudantes, da população. Não, gente, isso daí é coisa que não vale a pena investir, para falar de uma ciência mais coerente. Mas me preocupa muito a pseudo-informação. E às vezes vem da própria comunidade astronômica. O que ocorre também, a complexidade de certos fatos físicos, estou falando certo, em que se dá, né, uma amplitude para ele que não existe, que pode ser trabalhado de outro modo, que outras pessoas passam a enxergar coisas que se enxergam com uma complexidade que às vezes não tem, por dizer que é muito complexo ou pouco trabalhado, porque certas pessoas não vão conseguir compreender ou coisa do tipo, não é para tal faixa etária, mas eu vejo que se fosse trabalhado em diversos níveis, mais pessoas iriam, ou mais alunos, né, desde cedo, iriam já se interessar por esses assuntos. Exatamente. Então a gente peca às vezes por excesso também, né? Correto. Como é que foi o eclipse de 2 de julho deste ano lá na Argentina? Eu sei que o NEOA organizou uma expedição, né? Você estava lá inclusive. Mais detalhes nós vamos dar também numa oficina de astronomia, onde vamos reunir com o nosso material também. Mas conta pra gente como é que foi o eclipse na Argentina. Sim, foi o segundo eclipse que nós assistimos na Argentina. Eu e a minha esposa já havíamos observado o eclipse anular, que aconteceu no centro-sul da Argentina em 2017, em fevereiro de 2017. Foi durante o carnaval, né? Exatamente, né? E agora o eclipse total de 2019, ano que vem tem em dezembro de 2020 outro eclipse total, e faremos planos também para participar. E esse de 2019 foi um sucesso, o céu colaborou, o ambiente colaborou, porque a gente via o Sol eclipsado na direção da Cordilheira dos Andes, um cenário assim sensacional. Lógico que na internet você encontra vídeos do pessoal
mas nada substitui o real. Algo que teve até um voo da Aerolíneas Argentina que mudou o horário para que, quando estivesse aproximando de San Juan, combinasse com o horário do eclipse. Então, vários passageiros, até organizado pelo pessoal do Planetário de Buenos Aires, né? Eles acompanharam o eclipse dentro do avião. Me fez lembrar daquele eclipse de 30 de junho de 92, que teve uma iniciativa similar, certo? E aí dos observadores daquela ocasião, em 92, Tasso Augusto Napoleão, que ele acompanhou o eclipse também do avião, ele falou o seguinte: nada se compara a você assistir o eclipse ali, ó, no meio da multidão. Percebendo aquele cenário assim como se fosse uma contagem regressiva de fim de ano, de Réveillon. E que acontece, né, em quase todos os eclipses. Exatamente. A mobilização do clima que gera ali, né, nesse momento é incrível. Mas não podemos nos deixar levar apenas pela emoção, tá? Porque afinal de contas nós levamos os nossos equipamentos, uma simples câmera que permitia tanto fotografias como gravação em vídeo, e de fato nós registramos ali naqueles momentos próximos dos contatos principais, o primeiro contato, o início da totalidade, o fim da totalidade, gravamos em vídeo com o sinal horário ali rodando, para que depois o eclipse não termina com o fim do evento. Não, depois em calma a gente revê tudo aquilo para determinar com maior precisão em que momento aconteceu o segundo contato, o terceiro contato, compara com as efemérides, foi mais, foi menos, por que foi mais? É necessário aplicar correção de Libro? Sim, não. A posição do anel de diamante aconteceu dentro do previsto? Na posição do limbo? Tudo isso é informação. Tudo complementa. E a gente publica no Boletim Observe. Como é que as pessoas fazem para ter acesso ao Boletim Observe? Sim, primeiro está disponível no website, certo? No nosso folder, na contracapa do folder tem aqui os contatos, tem um website, certo? Então o Boletim Observe, o acesso dele é livre, o link ele é dinâmico, aliás o link ele é único, mas se você clicar agora nesse link, você já tem o boletim desse mês, do mês agora de agosto. A periodicidade é mensal? É mensal. O boletim sempre está disponível cerca de 5 dias antes de começar o mês, porque às vezes pode ter um evento logo no começo do mês e o leitor já tem que saber. Sim. Né? Então sempre por volta do dia 25 de um determinado mês já está disponível o boletim em PDF do mês subsequente, e isso permanece até o dia 25 do próximo mês. Essa é a forma da pessoa ter o acesso direto. Além disso, nós temos também uma lista de discussão no Yahoo Groups. Toda vez que sobe uma edição do boletim, quem assina essa lista recebe um aviso. Está lá disponível o novo boletim. E por último, algumas pessoas que simplesmente apenas querem ser avisadas. Elas entram em contato com o e-mail da nossa secretaria, apenas com a informação: olha, me passa um e-mail quando o boletim estiver disponível. E aí a secretaria só informa ele o link e ele vai lá e faz o download. Perfeito. Alguma coisa a mais que você quisesse acrescentar ou comentar, Alexandre? Fica ao seu critério. Eu apenas acho que vai um convite às associações astronômicas catarinenses, inclusive até mesmo do Rio Grande do Sul, do Paraná, porque isso daí já aconteceu, de edições anteriores do Simpósio Catarinense de Astronomia, ter a participação dos colegas do Rio Grande, do Paraná. Aliás, nesse simpósio teve colega até de São Luís do Maranhão. É muito legal saber que um evento, certo, voltado inicialmente para os trabalhos aqui do Estado, tem a participação desses colegas. Alguns até mesmo já fizeram apresentações. Mas o grande desafio é envolver cada vez mais as associações catarinenses. Nós sabemos que tem essas atividades, seja nos campos do Instituto Federal, ou seja por meio de outras instituições, mas nós sabemos que existem essas iniciativas de divulgação da astronomia, e o simpósio é o fórum ideal para reunião de todo esse pessoal. E inclusive até para que cada projeto desse faça a sua propaganda. Do tipo assim, olha, nós estamos aqui, estamos na cidade tal, quem quiser fazer parte é assim que faz. O simpósio ele dá vez e voz para essas associações. E havendo essa participação, enriquece o evento. Se porventura, lá
Imagina o seguinte, na assistência, digamos, pode ter uma aluna que está na dúvida se entra nas exatas ou não. Se de repente ela assiste uma palestra, como houve, de exoplanetas, de repente tem algum detalhe ali que o palestrante falou que despertou, puxa, não sabia que isso era possível, pera, eu acho que eu vou fazer a faculdade de tal para estudar isso. O evento já valeu a pena. É verdade. Quantos grupos você acha, ou você tem conhecimento de que existem dentro do estado de Santa Catarina? Quem fez esse levantamento, já foi feito um levantamento, é uma iniciativa do Grupo de Apoio a Eventos Astronômicos, chamado GAEA, certo? Um dos principais integrantes desse grupo é o senhor Saulo Machado Filho, que atualmente ele coordena as atividades do Asteroid Day aqui no Brasil. Então, o GAEA, ele tomou a iniciativa de fazer um levantamento em todos os estados do Brasil, quantas associações já existiram e quantas estão em atividade. Não apenas associações, mas às vezes projetos ligados à divulgação da astronomia no estado. É algo em torno de 40 a 50. Só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina. E quantas dessas estão, digamos assim, integradas? Ou participando, ou interagindo com alguma outra dessas congêneres, ou participando do simpósio catarinense? A única coisa... Qual é a representatividade do simpósio catarinense nesse universo de atividades? É algo em torno... Vou fazer uma estimativa com base no último simpósio em Brusque, eu acho que é 1/4 dessa quantidade de associações. 25%. Isso daí mostra que o simpósio pode crescer, pode se diversificar. A nossa ideia, até brinco com os colegas, né? Termos um simpósio lá em São Miguel do Oeste, lá em Itapiranga, lá em Passo de Torres, certo? Joinville, a maior cidade do estado. Nós sabemos que tem atividades astronômicas lá, mas o simpósio precisa ir para essa região norte também. Alguém fala, poxa, quando é que vai ter o simpósio novamente em Florianópolis? Eu espero que seja daqui a 50 anos. Até lá que rode o estado. E vá pelo interior. Claro. É verdade. Bem, nós estamos encerrando essa conversa tão agradável aqui com o professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, aqui em Florianópolis. E eu queria agradecer ao professor Alexandre, queria ofertar ao professor Alexandre e ao pessoal do NEOA o nosso Atlas Digital de Nuvens e Ótica Atmosférica, que está sendo lançado pela Rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. E queria encerrar com uma frase, se você me permite, do José Brasilício de Souza, em 1902, mas que continua super atual. Felizes aqueles que sabem ler, mesmo soletrando, os caracteres luminosos que a noite esculpiu na abóbada celeste. Muito obrigado e até a próxima oficina. Registros de dias chuvosos aqui na capital. E aí tem uma curiosidade, porque nesse ano aqui de 1886, teve um mês que foi o mais chuvoso e, cerca de 2 meses depois, um menos chuvoso. Certo? É um tipo de material que pode ser resgatado aqui, a climatologia aqui da região. A ideia da esfera finally here. Relógio de sol, certo? They see their breath glisten in clouds in the air. Essa oficina costuma fazer Evaporates faster the longer they Na stare. época, o professor Marcos havia Another damn year. que a parte sul do sol. The snow crunches softly like glass under foot. É o lado oeste. The time since they knocked makes it hard to stay.